especulações sobre o estado de saúde da vítima. Sendo que, galerinha, indispensável uma a fim de confirmar a possibilidade da morte, a fim de confirmar a real possibilidade da morte da vítima frente às lesões, frente à agressão sofrida. Aí, nós continuamos a esclarecer, olha só, real possibilidade da morte frente às agressões sofridas, ok. Devendo ser ouvido quem? Devendo ser ouvido o médico que acompanhou o estado de saúde e a recuperação da vítima. Sim, que acompanhou o estado de saúde e a recuperação da vítima, ok? Por quê? Porque se a vítima não se recupera, se a vítima efetivamente morre, o que acontece? Eu não tenho mais lesão corporal de natureza grave. Aí, o que eu tenho? Eu tenho lesão corporal seguida de morte, ok? Então, se efetivamente ocorre a morte da vítima, desclassifica. Não temos mais lesão corporal de natureza grave. Aí nós temos o quê? Nós temos lesão corporal seguida de morte. Aí a situação muda de figura, tá? Então, olha só, deverá ser ouvido o médico. Quando fala deverá ser ouvido o médico, nós estamos falando o quê? Do depoimento do médico, ok? Estamos falando do depoimento do médico. Desculpa. E não esqueçam que, quando estudamos documentos médico-legais, eu apresentei para vocês o quê? Atestado, né? Relatório e parecer. E também comentamos o que em aula? Que também são considerados, por outros doutrinadores, também são considerados documentos médico-legais o quê? As notificações dos médicos e o depoimento oral, as notificações e os depoimentos orais. Então, aqui nós temos uma situação que demanda um depoimento do médico que acompanhou, né? Que acompanhou a recuperação da vítima dessas lesões, que passou por perigo de morte. Então, é imprescindível o quê? Exame pericial e depoimento do médico. Veja bem, neste caso em especial, é difícil falarmos em prova testemunhal, né? É difícil falarmos que a prova testemunhal é capaz de suprir a ausência do exame de corpo de delito. Eu coloquei é difícil, mas é praticamente impossível, ok? Por quê? Porque demanda um conhecimento técnico-científico para apurar se os ferimentos de fato são capazes de levar a vítima a óbito, para apurar se os ferimentos de fato são capazes de levar a vítima a óbito, para apurar se daqueles ferimentos há uma real possibilidade de morte. Havendo uma real possibilidade de morte, nós estaremos o quê? Diante de uma lesão corporal de natureza grave. E se a morte vir a acontecer, não temos mais lesão corporal de natureza grave. Nós temos lesão corporal seguida de morte, ok? Agora vamos lá. Parágrafo 1º, inciso o quê, pessoal? Inciso 3º, né? 1, 2, 3, tá? Inciso 3º. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, olha só. Nós temos membros superiores, né? E membros inferiores. Membros superiores, mãos e braço. Membros inferiores, pernas e pés, né? Pernas e pés. E também temos os nossos, o quê? Os nossos sentidos, que é o quê? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Então, nós temos, né, os membros superiores, os membros inferiores e temos os sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição, ok? Quando a lesão corporal causar debilidade permanente de um dos membros ou de um dos sentidos, nós temos o quê?
lesão corporal de natureza grave. Agora, veja bem, precisamos inicialmente distinguir debilidade de perda, ok? Debilidade é uma redução na capacidade funcional, tá? Então, debilidade é uma redução na capacidade funcional do membro, tá? Do sentido ou da função, tá? Então, debilidade é uma redução da capacidade funcional do membro, sentido ou função. Já a perda, eu não tenho mais. Ok? Eu não consigo mais utilizar. Ou seja, debilidade, eu perco uma visão. Então, eu tenho debilidade permanente, ok? Eu perco a visão 100%. Aí eu não tenho debilidade, aí eu tenho perda, ok? Aí eu tenho perda. Imagine um dedo. Eu tenho um dedo decepado. Eu não tenho perda do membro, né? Eu tenho debilidade. Eu tenho debilidade de um membro, mas não perda, ok? Agora, eu tenho um braço decepado, né? Aí, ou a mão. Aí sim. Aí eu tenho perda de um membro, ok? Mas o parágrafo 1º, inciso 3º, está falando em debilidade. Debilidade não há que ser confundida com perda ou inutilização. A debilidade é o quê? É o enfraquecimento, tá? É a diminuição da capacidade funcional do membro, ok? Do membro, sentido ou função. Então, olha só. Debilidade permanente significa o quê? O enfraquecimento, significa diminuição, significa a redução da capacidade funcional do membro. Por exemplo, perda ou rigidez de um dos dedos gera debilidade dos membros, ou superiores, se for do dedo da mão, ou inferior, se for do dedo do pé, ok? Debilidade. Sentido, nós temos tato, olfato, paladar, visão e audição. Um exemplo de debilidade seria o quê? A perda da visão de um dos olhos, ou a surdez de um dos ouvidos, também é um ótimo exemplo. Imagine que da agressão, a agressão resultou o quê? Resultou um olho vazado, né? A agressão resultou um tímpano estourado. Então, tudo isso é debilidade permanente. Por quê? Porque ainda com um olho, o bom, eu ainda consigo enxergar, tá? Ainda com um ouvido bom, eu consigo ouvir. Então, isso trata-se de debilidade permanente. Irreversível, mas não perda, ok? Trata-se de debilidade, mas não perca, tá? Quando falamos em função, né, perda, debilidade permanente de membro, sentido ou função, estamos falando o quê? Da função circulatória, da função respiratória, da função reprodutora, ok? Então, quando fala em perda da função, estamos falando o quê? Por exemplo, a perda que compromete a função. A perda de um dente, isso mesmo, aqui, ó. A perda de um dente que comprometa o quê? A função mastigatória. Ou a perda de um dos rins, ok? Ou a perda de um dos rins. Então, olha só, a perda de um dente, né? Que pode comprometer a função mastigatória, é uma debilidade permanente, tá? E ainda a perda de um dos rins, certinho? E ainda a perda de um dos rins, tá certo? Por quê? Quando nós falamos em rins, em pulmão, eles são o quê? Eles são órgãos duplos, tá? Então, se eu perco um rim, eu ainda consigo sobreviver com o outro, tá ok? Então, neste caso, estamos diante de debilidade e não diante de uma perda, ok? Estamos diante de debilidade permanente, ok? Então, essas são as situações do parágrafo do inciso 3º. Eu estou invocada com o parágrafo hoje, né? São as situações do inciso 3º, tá? Agora, inciso 4º. Aceleração de parto, ok. Também aqui,
a lei fala em aceleração de parto. Só que o correto, né, talvez não seria aceleração. Seria o quê? Antecipação. Sim, antecipação de parto. Por quê? Porque nós só podemos acelerar algo que já está em andamento, não é verdade? Nós só podemos acelerar algo que já está em andamento. Neste caso aqui, não tem parto em andamento. Então, na verdade, o parto não vai ser acelerado. O parto vai ser antecipado, ok? Mas nós temos que trabalhar com os termos do Código Penal. Então, nós vamos falar em aceleração de parto. Para a medicina, compreende-se a aceleração de parto que um parto realizado antes da data previamente prevista pela medicina, né? Ou seja, a medicina prevê o quê? Um parto entre 39, 40, 41, 42, no máximo, semanas, desculpa, não é isso? Então, a medicina prevê um parto o quê? 39, 40, 41, tem 42 o quê? Semanas. Esse é o tempo previsto, é o tempo médio, né, para a realização de um parto. Quando esse parto ele se dá em razão de uma lesão corporal em um momento anterior, nós temos o que a lei fala em aceleração de parto. Aceleração de parto em decorrência do quê, pessoal? Aceleração do parto em decorrência da lesão corporal sofrida pela gestante. A aceleração de parto em decorrência da lesão corporal sofrida pela gestante. Então, aqui nós temos a situação de uma gestante que sofre lesão corporal. E em razão dessa lesão corporal, o parto que ele é acelerado, ele é antecipado. Então, sempre que houver antecipação de parto em realização das lesões corporais sofridas pela gestante, nós estaremos diante da lesão corporal de natureza grave. E se houver aborto em razão das lesões sofridas pela gestante? Aí nós teremos lesão corporal de natureza gravíssima. Aí nós teremos lesão corporal de natureza gravíssima, tá, pessoal? Então, olha só. Aceleração de parto, no contexto do artigo, sob comento, é no sentido de antecipar um parto não previsto pela medicina para acontecer naquele momento. A presente situação ocorre quando a mãe é agredida e, em razão da agressão, a criança nasce com vida, ok? A criança nasce com vida. Por quê? Porque se em razão da agressão a criança nasce sem vida, nós teremos o quê? Nós teremos uma agressão com resultado aborto. E se dessa agressão sofrida pela mãe o resultado for aborto, aí nós não teremos mais as situações do parágrafo 1º. Nós teremos a situação do parágrafo 2º. E as situações do parágrafo 2º, elas são retratadas como o quê? Elas são retratadas como lesão corporal de natureza gravíssima. Então, é importante que você preste atenção neste finalzinho. Olha só. A presente situação ocorre quando a mãe é agredida. E em razão da agressão, a criança nasce com vida. Em razão da agressão, a criança nasce com vida. Se a criança nasce sem vida, aí nós já teremos o quê? Agressão com resultado aborto. Aí é a situação do parágrafo 2º, que já se enquadra como lesão corporal de natureza gravíssima. Ok? Então, olha só. Se o feto for expulso já sem vida, haverá lesão corporal de natureza gravíssima. Por quê? Porque nós teremos aí o resultado aborto, tá? Resultado aborto. Então, olha só. Agora, diante da agressão à gestante, há mais de uma hipótese para nós estudarmos. Há mais de uma hipótese para nós compreendermos, né? Vejamos. Vamos ver aqui a primeira situação. Houve agressão contra a gestante, que gerou a aceleração de parto.
A criança nasce com vida e permanece viva. Que situação que gera essa? Lesão corporal de natureza grave, ok? A criança, em razão das lesões, gera-se aceleração de parto e a criança nasce e permanece viva. Aceleração de parto, lesão corporal de natureza grave. Agora, olha só. Houve agressão, segunda situação. Houve agressão contra a gestante, que gerou aceleração de parto. A criança nasce com vida. A criança nasce com vida, tá? E tempo depois morre, em razão das lesões sofridas ainda no ventre da mãe. Que situação que nós temos aqui? Mantém-se, pessoal, mantém-se o quê? Lesão corporal de natureza grave. Não há que se falar em natureza gravíssima em razão da morte posterior do feto. Por quê? Porque o Código Penal fala aceleração de parto, tá? Aceleração de parto. Fala-se aceleração de parto referente ao nascimento da criança com vida. Acabou. Se essa criança venha morrer depois, isso não vai alterar a natureza da lesão corporal. Não irá alterar a natureza da lesão corporal, tá? Então, se mantém a lesão corporal de natureza grave. Não há que se falar em lesão corporal de natureza gravíssima. Por quê? Porque o feto nasceu com vida. A morte foi o quê? Foi depois, ok? Então, nessa situação, nós vamos manter a lesão corporal de natureza grave, tá? Terceira situação, olha só. Houve agressão contra a gestante. Porém, não gerou aceleração de parto. Não gerou aceleração de parto. A criança nasce com vida. Tempo depois, a criança morre. Em razão das lesões sofridas ainda no ventre da mãe. Lesão corporal que é essa? Lesão corporal de natureza leve. É isso mesmo. É isso mesmo. Lesão corporal de natureza leve. Por quê? Como resultado da agressão sofrida pela gestante, teve aceleração de parto? Não, não é grave. Em razão das lesões sofridas pela gestante, houve resultado aborto? Não, também não é o quê? Lesão corporal de natureza gravíssima. Em razão das lesões sofridas pela gestante, ela morreu? Não, então também não é lesão corporal de natureza grave. Também não é lesão corporal seguida de morte. Então o que nos resta? Lesão corporal de natureza leve. Então, o que a gestante sofreu? A gestante sofreu lesão corporal de natureza leve. Por quê? Porque dessa lesão não teve o resultado nem aceleração de parto e nem aborto. Ok? É isso mesmo, galerinha. Pelo texto da lei, é essa compreensão que devemos ter em relação à lesão corporal sofrida pela gestante, em razão da lesão corporal sofrida pela gestante, ok? Agora, olha aqui a quarta situação, olha bem. Houve agressão contra a gestante. Agora, olha só, aqui é diferente. Aqui muda a figura, ó. Houve agressão contra a gestante com dolo direto ou indireto de atingir quem? De atingir o feto, ok? Nas situações anteriores, na primeira, na segunda e na terceira situação, nós trabalhamos o quê? O dolo direto do agressor em atingir a gestante. Trabalhamos o dolo direto do agressor em atingir a gestante. Aqui é outra situação. Aqui
Nós vamos trabalhar o dolo direto ou indireto, né, quando assume o risco de atingir quem? O feto. Agora a história é outra, tá? De atingir o feto. Mas sem provocar o quê? Aceleração de parto ou aborto. E o feto nasce com vida. Neste caso, nós temos uma lesão corporal contra a gestante e um aborto tentado contra o feto. Aborto tentado de que maneira? Aborto tentado, aborto na modalidade sem o consentimento da gestante. Então, veja bem, quando nós falamos do crime de aborto, que vai ser estudado na nossa última aula desse bloco de medicina legal, nós temos o aborto provocado, né? O aborto provocado pela gestante, nela própria, ou por terceiro, com o consentimento da gestante. E temos também aborto provocado por terceiro na gestante, sem o seu consentimento. É essa a situação aqui. Então, aqui nós estamos diante o quê? De um agressor que quer provocar aborto na gestante sem o consentimento dela. Aí a situação é outra. Por quê? Nas situações anteriores, o alvo era a gestante. Aqui o alvo é quem? É o feto. Ou, em se tratando de dolo indireto, o alvo são os dois, a gestante e o feto. Então, olha só. O agressor, né? O agressor, ele lesiona a gestante com a intenção de matar o feto, né? De tirar a vida do feto. E o feto nasce com vida. O feto nasce com vida. Não houve aceleração de parto, não houve aborto. O feto nasce com vida. Diante deste caso, nós temos agressão, lesão corporal contra a gestante e aborto na modalidade tentada contra o feto. Tá? Então, essa é uma outra situação. Ou, também, nós temos a seguinte possibilidade. Houve agressão contra a gestante com dolo direto ou indireto de atingir o feto. E, neste caso, o feto nasce morto. Aí nós teremos o quê? Lesão corporal contra a gestante e aborto consumado sem o consentimento da gestante, ok? Então, quando nós falamos em lesão corporal, nós temos dois alvos, em se tratando da gestante. Por hora, nós poderíamos ter como dolo direto, o agressor pode ter o dolo direto, de agredir tão somente a gestante. Tendo dolo direto de agredir a gestante, dessa agressão poderá resultar aceleração de parto. A criança nasce com vida, ok? Lesão corporal de natureza grave. Por quê? A criança nasce com vida, mas nasce no tempo que? Anterior do planejado, tá? Desculpa. Outra situação é, o agressor tem o dolo direto de atingir a gestante, né? Só que em razão dessa agressão, essa agressão resulta que o aborto, o feto nasce morto. Nós temos, então, lesão corporal de natureza gravíssima, certinho? Agora também nós podemos ter a seguinte situação, que nós já vislumbramos, olha só. Dolo direto de atingir a gestante, agride a gestante. Não há aceleração de parto, não há aborto. Tempo depois, a criança nasce. Só que, em seguida, ela morre, em decorrência da lesão corporal sofrida quando estava no ventre da mãe. Diante disso, não há que se falar em lesão corporal de natureza grave, pois não houve aceleração do parto logo após a agressão. Não há que se falar em lesão corporal de natureza gravíssima, porque o aborto não gerou aborto, né? Essa lesão corporal não deu causa ao aborto. Então, não é lesão corporal de natureza gravíssima. Trata-se de lesão corporal de natureza leve, ok? Então, por mais que pareça absurdo, por mais que pareça injusto, é essa a situação. A gestante sofre lesões corporais, não há aceleração de parto, não há aborto. Na data aprazada, né? Na data combinada,
a criança nasce. Tempo depois ela morre. Em decorrência da lesão sofrida pela mãe. Não é porque ela morre tempo depois em razão das lesões sofridas pela mãe que nós vamos caracterizar essa lesão como grave ou gravíssima. Essa lesão corporal desferida contra a mãe, contra a gestante à época, vai ser considerada lesão corporal de natureza leve. Por quê? Simplesmente porque essa lesão não apresentou aceleração de parto e nem tampouco aborto. Ok? Agora, se a intenção do agressor for atingir o feto de maneira direta ou indireta, assumindo o risco de atingir o feto, aí a situação muda, ok? Aí a situação muda por completo, porque aí ele não está mais no campo das lesões corporais, ele está no campo do crime de aborto, que poderá ser na modalidade tentada ou na modalidade consumada, conforme nós vimos ainda há pouco. Certinho? Então essas, pessoal, são as situações do parágrafo 1º, que representam lesão corporal de natureza grave. Então, vamos lá, para recapitularmos, as 4 situações que representam lesão corporal de natureza grave são incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Grave, registre. Essas 4 situações representam a lesão corporal de natureza grave. Agora, vamos estudar lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Pois bem, pessoal, olha só então. Parágrafo 2º, ok? Já o parágrafo 2º, ele apresenta o quê? 5 situações de lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Olha só, o parágrafo 2º, ele compreende situações de lesão corporal de natureza gravíssima, em que pese isso não estar disciplinado no Código Penal. Sim, então no Código Penal não está expressamente designado que essas situações são situações de lesão corporal de natureza gravíssima. Mas essas situações, elas são compreendidas pela doutrina. Elas são compreendidas pelas bancas de concurso público como situações de lesão corporal de natureza gravíssima. Então, sempre que a banca examinadora pedir para você avaliar uma situação de lesão corporal de natureza gravíssima, ela deverá apontar para você uma dessas 5 situações, ok? Quais sejam? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, olha só, quais são as 5 situações? Quais são? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. São essas 5 situações. A pena, galerinha, de reclusão de 2 a 8 anos, ok? Vamos verificar, então, a primeira situação. A primeira situação diz respeito à incapacidade permanente para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Quando esse artigo do parágrafo 2º, inciso 1º, fala incapacidade permanente para o trabalho, ele está referindo-se especificamente à atividade laborativa. Sim, ele está referindo-se especificamente à atividade laborativa, diferente da situação apresentada no parágrafo 1º, inciso 1. A situação do parágrafo 1º, inciso 1 do nosso 129, fala o quê? Inabilidade para as ocupações habituais. Então, lá no parágrafo 1º, inciso 1, ocupação habitual, tem o quê? Tem uma compreensão genérica, tá? Ela atende tanto os afazeres domésticos do dia a dia, do agredido, da vítima, quanto a sua atividade laborativa. Aqui, no parágrafo 2º, inciso 1, não. No parágrafo 2º, inciso 1,
Quando nós lemos incapacidade permanente para o trabalho, significa o quê? Incapacidade permanente para desempenhar uma atividade laborativa necessária para o sustento da vítima. Disse em incapacidade duradoura, disse incapacidade permanente, tá? Para que a vítima desenvolva o quê? Uma atividade laborativa, uma atividade de trabalho que lhe renda lucros para o seu sustento, ok? Então,